Olá, queridos e queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende muito do horário que vocês estarão assistindo esse estudo. Eu sou Roberta Guimarães, coordenadora da Evangelização Infantil do GEFA, também evangelizadora do módulo 4 do DIN GEFA, que funciona aos domingos de manhã, que compreende a faixa etária de 11 e 12 anos, que é uma faixa etária de transição entre a evangelização infantil e a evangelização juvenil, que é a mocidade do GEFA. Hoje eu trouxe para vocês um estudo que vai tratar o mundo em que estamos vivendo. Eu estou com meu roteiro de estudo aqui em mãos, então, ao mesmo tempo que eu vou estar aqui falando com vocês, eu vou estar lendo o roteiro que eu fiz. E todo o meu estudo foi baseado nas obras da codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Espíritos. Esses são 3 livros da codificação espírita, e também usei trechos desse livro, que é Obras Póstumas, que foi feito logo após a morte de Allan Kardec, desencarne de Allan Kardec. Vários amigos, entre eles a sua esposa Amélie Boudet, ajudaram na confecção desse livro aqui, que são memórias, né, dos escritos ainda que Kardec nos deixou. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês nesse momento é pensar como que está esse mundo em que vivemos. E você já pensou sobre isso, sobre esse mundo que nós estamos vivendo, a realidade na qual nos encontramos? Você já parou para pensar sobre isso? Para iniciar o nosso estudo, eu vou colocar um vídeo e eu vou propor a vocês uma reflexão. Não precisa fechar os olhos nesse momento, mas eu gostaria que, conforme a música fosse tocando, você fosse acompanhando as minhas palavras e pensando sobre elas. Imagina que você, nesse momento, é um astronauta e tem a possibilidade de olhar o nosso planeta lá de fora, do espaço sideral, da nossa órbita. De longe você observa a beleza, a grandiosidade, o espetáculo da criação divina. Você pensa, como pôde Deus ter criado algo tão bom, tão belo ao mesmo tempo? Observando um pouco mais, você pensa em nós. Você pensa na sua família. Você pensa em todos os moradores que habitam o nosso planeta Terra. Como nós temos tratado o nosso planeta? Como nós estamos cuidando dele? O que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Se o nosso planeta é a nossa casa maior, como que nós estamos cuidando da nossa casa? Na casa onde você mora hoje, se você deixar acumular lixo, coisas espalhadas pela casa, não arrumar aquilo que é seu, como é que fica a sua casa? Eu, por exemplo, sou alérgica à poeira. Se eu não limpar a poeira da minha casa, quase que todos os dias, eu sofro de alergia. Como que a nossa casa se encontra hoje diante de tanta poluição? Diante de tanta destruição? Diante de tanto desmatamento das nossas florestas? Como que está esse mundo na qual nós vivemos? Está tudo bem com ele? E
se você pudesse, nesse momento, dizer em uma palavra como está o nosso planeta agora, qual palavra você diria? Pense um instante. Qual palavra, nesse momento, você diria, uma palavra, na qual se encontra o nosso planeta? Como ele está agora? Como está o nosso planeta? O nosso planeta ele está em grandes dificuldades, tanto materiais quanto espirituais. Nós hoje sofremos com um vírus invisível aos nossos olhos, mas visível aos olhos da ciência, que é o coronavírus, que tem feito muitas vítimas entre nós, amigos, familiares, queridos, que se foram por conta desse vírus. Então, um vírus que assola. Então, o que esse vírus tem a ver conosco? O que esse vírus tem a ver com as nossas escolhas no nosso planeta? Nós estamos atravessando um momento de muita fome, de muita miséria. O que essa miséria e essa fome têm a ver conosco? Por que isso ainda acontece no nosso planeta? Nós temos também vivido uma realidade de muito racismo, de muito preconceito, onde nós precisamos levantar a bandeira todos os dias de que vidas negras importam. Também temos vivido momentos de muita informação, muita comunicação que chegam ao mesmo tempo. Eu até me recordo que um pouco antes de entrar na pandemia, no ano passado, eu estava me sentindo muito cansada acerca das múltiplas informações que nós recebemos todos os dias por excesso de uso dos meios de comunicação e hoje das mídias, das redes sociais que nós utilizamos hoje. Muita informação que circula em nós, entre nós, que nem sempre essas informações são verdadeiras, que nem sempre essas notícias são boas. Então, como que essa comunicação que chega todo dia a nós, ela tem sido assimilada, ela tem sido digerida por nós? Nós temos a ganância que impera sobre o nosso mundo. Poucas pessoas detêm muito dinheiro em detrimento de muitas pessoas passando muitas dificuldades, aumentando cada vez mais a desigualdade social em que vivemos. Temos também, diante de todo esse cenário, um quadro de ansiedade muito grande, de solidão, de tristeza, às vezes até de pânico. Então, o que tudo isso tem a ver conosco? Como que nós podemos fazer com que essa realidade seja um pouco diferente? Essa é um pouco da conversa que nós vamos ter aqui hoje. A vaidade, o orgulho também são sentimentos, e o próprio Kardec nos deixou a seguinte frase: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas daninhas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que têm como contraveneno, como antídotos a caridade e a humildade. Então, o nosso planeta, ele está doente. Ele está doente, regido pelas leis de causa e efeito, por tudo que nós temos feito nele e com ele, pois a humanidade, pela sua charge da Mafalda, a humanidade está baixa no sentido dos valores, dos sentimentos, da cooperação com essa casa maior, que nós, infelizmente, não estamos tendo. A Terra, ela faz parte de uma categoria denominada pelos espíritos de provas e expiações. São 5 categorias de mundos habitados no universo que podemos ser classificadas em primitivos,
de expiações e provas, de regeneração de ditosos celestes ou divinos. A Terra, ela faz parte da categoria que está aí no slide de expiações e provas. É um planeta que ainda é regido, onde as pessoas ainda praticam muito mais o mal do que o bem. Há uma superioridade da inteligência, o que indica que a Terra não é um mundo primitivo. Ainda existem numerosos vícios e doenças que mostram quanto somos imperfeitos moralmente. Muitos espíritos que encarnam na Terra expiam suas faltas mediante penoso trabalho de misérias da vida, e as qualidades inatas dos espíritos encarnados constituem provas de que já realizaram certo progresso. Mas, afinal, o que são provas e expiações? Como que nós podemos entender melhor sobre isso de acordo com o Espiritismo? Eu trouxe para vocês esse vídeo. Vamos assistir. E aí, galera do bem? Qual a diferença entre provas e expiações? Bom, já conversamos sobre reencarnação, né? Para nós espíritas, vivemos mais de uma vida corpórea, como forma de adquirir todo o bem que nos falta e desfazer todo o mal que saímos espalhando por aí. Afinal, em uma encarnação só, ia ser difícil fazer isso tudo. Se nem todas as vezes somos bons e os nossos atos estão subordinados à lei de causa e efeito, esses erros causam provas ou expiações. Nenhuma das duas tem um caráter punitivo, de fazer sofrer aquele que um dia fez o mal, mas sim de corrigir falhas e incentivar a evolução. Precisamos entender por que o que fizemos foi mal, compreender os nossos erros e mostrar que aprendemos direitinho. Mas prova e expiação não são a mesma coisa não, sabia? Na verdade, elas são bem diferentes. É mesmo? Apesar do objetivo ser nos fazer crescer, e ainda que aqui encarnado seja bem difícil diferenciar, o motivo da existência de cada uma delas é que é diferente. A expiação se remete ao passado, aquilo que fizemos errado ou deixamos de fazer e não foi legal. Prejudicamos pessoas, mentimos, fomos vingativos, ou seja, de alguma forma usamos o nosso livre-arbítrio para o mal. Aí é necessário que a gente passe por situações parecidas, se coloque na pele do outro ou, de alguma forma, repare os nossos erros com aquelas pessoas, compreendendo o mal que criamos. Kardec nos diz que só a reparação anula o efeito do que fizemos e destrói a sua causa, mas que com o arrependimento, essa expiação fica mais leve. Já a prova tem a ver com o futuro, com o progresso. Emmanuel nos diz que as provas são uma das maiores formas de distribuir benefícios divinos, porque a prova é como um obstáculo colocado para a gente aprender a solucioná-lo e receber conhecimento. Por vezes, a gente até pede por provas para ganhar experiência e conseguir realizar a reforma íntima, sabia? Quando você pede por paciência, por exemplo, a paciência não vai vir como uma mágica. Ela vai vir por meio de provas em que você vai poder exercitar essa virtude e finalmente se apropriar dela. Acredito que ainda confundimos muito as duas porque ainda enxergamos elas com um olhar negativo. Não compreendemos ainda que sofrer é um jeito de aprender e por isso achamos que tudo é ruim. Uma pessoa encarnada com sérias limitações físicas, por exemplo, pode estar assim porque precisa reparar algo ou porque pediu para passar por isso. Jamais saberemos. Mas independente disso, olhamos para ela e pensamos na tristeza que deve ser viver assim, e não na alegria que será ter vencido tal dificuldade no final das contas. Se invertermos esse pensamento, nem prova, nem expiação serão tão ruins. Mais um detalhe, a expiação é passageira, fruto do nosso grau evolutivo, em que ainda cometemos muitos erros. Mas a prova não deixa de existir, pois até espíritos muito evoluídos têm o que aprender. O que muda é a forma de encararmos os desafios. Preparado para sair daqui melhor do que chegou, foi dada a largada. Vão ter provas e expiações no caminho, mas você consegue vencer. Te vejo semana que vem, tchau! Então, às vezes, a sensação que nós temos é que nós estamos no final dos tempos, ou é o fim do mundo, ou mesmo, será que nós precisamos de uma transformação moral? Nós vimos aí no vídeo da FEB, do canal Minha Nada Mole
vida, que nós precisamos passar por algumas aprendizagens. E esse processo de aprendizagem, às vezes, é um pouco difícil, doloroso. E, normalmente, são aprendizagens de atos e de ações que nós mesmos cometemos, conosco ou para um coletivo. Até mesmo o tipo de pensamento que nós temos encarnados atinge a coletividade, atinge a parte espiritual do nosso planeta. Então, como que nós estamos nesse momento em que estamos atravessando um momento de transição e de dificuldades? Nós estamos colaborando para que esse nosso planeta, que é a nossa casa maior, como eu disse no início, ela realmente esteja melhor, mais habitável no sentido da positividade, no sentido da energia boa, de bons fluidos, para que ela possa também ajudar os que precisam. Bom, a Terra, ela não será transformada por um cataclismo que vai aniquilar de súbito uma geração. Não acreditar, não haverá o fim do mundo material. O mundo material, ele sempre vai existir, porque ele é um meio de progresso para nós espíritos que encarnamos nos diferentes mundos. E o que se prepara não é o fim do mundo material, mas sim o fim de um mundo moral. E esse fundo moral, ele tem a ver com o fim do velho mundo que habita em nós. O mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo. Tudo que ele acabará com uma geração que se vai e a geração nova que se erguerá. Como se um novo edifício fosse ser construído no nosso planeta, com novos espíritos que vão reencarnar, que serão também mais propensos ao bem do que ao mal. E tempo a tempo, momento a momento, esses espíritos que reencarnarão na Terra, junto conosco, que aqui ainda estamos, vamos fazendo uma transformação gradativa. Porque ao mesmo tempo que nós, espíritos, aqui evoluímos, também evolui o nosso planeta. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal, no sentido que o mal é a ausência do bem, para que na Terra sejam felizes os homens e as mulheres e as crianças, todos nós, enfim, preciso que se faça somente que povoem espíritos bons ou com a tendência maior na prática do bem, encarnados e desencarnados, que unicamente o bem aspirem. Então, o que nós estamos, nesse momento, passando é uma fase de transição. E é uma transição tanto de nós, espíritos encarnados e desencarnados, quanto do nosso planeta Terra. Então, a época atual é de transição, os elementos das duas gerações se confundem, então nós temos aqui espíritos encarnados e desencarnados que oscilam entre o bem e o mal, colocados no ponto intermediário que assiste a partidas de uma geração e a chegada de outra. As duas gerações de espíritos encarnam e desencarnam aqui no planeta Terra, sucedem-se uma a outra e têm ideias e mundos de ver inteiramente opostos. E essa nova geração de espíritos que está reencarnando aqui na Terra, distingue-se por uma inteligência, uma razão, em geral precoce, junto ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal de um adiantamento espiritual. Já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador, que é a próxima etapa evolutiva do nosso planeta, ser um mundo de regeneração. Então, nós vimos que a evolução do nosso planeta ela ocorre através da evolução moral dos seres que habitam, ou seja, de cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados. Com inteligência, esforço, virtudes e trabalho, nós vamos aprendendo coisas novas e assim o nosso espírito evolui e, consequentemente, o nosso planeta. Agora, pense nas suas virtudes. Se você está mais propenso hoje para o bem ou para o mal. Coloque essas virtudes numa balança. Quanto maior forem as suas qualidades, maior será o progresso moral do nosso planeta Terra. Então,
pense nisso, mas pense agora, nesse instante. Como que estão os seus sentimentos nesse momento? O que você tem feito para contribuir para que o nosso planeta se transforme? É uma transformação que começa em nós, de dentro para fora, para assim auxiliar todo o nosso planeta Terra. Então, aqui eu deixo para vocês meus beijos, o meu abraço fraterno, sempre de muita saudade, e até a próxima aula, se Deus quiser, graças a Deus.